Salve galera, aqui Geraldo Varjabedian da Ação Clima Popular. Ação Clima Popular, projeto de popularização da pauta climática através de comunicação social, educação popular e ativismo climático, pautas urgentes e que nós precisamos tratar com uma pressa muito especial, porque estamos sim muito atrasados, dados, né, os esforços negacionistas do poder econômico, da institucionalidade, e falando aqui de Baixada Santista, nossa região, é preciso lembrar que nós temos um domínio quase que hegemônico, né, principalmente nos municípios vizinhos aí a Santos e São Vicente, do poder da especulação imobiliária, né? Por muitos anos, as nossas cidades foram pensadas única e exclusivamente para serem recantos, assim dizendo, de segundas residências. Mais recentemente, dada a própria pressão das pessoas em residirem nas cidades, as coisas começaram a mudar, mas efetivamente nós não temos nada consolidado nas nossas cidades em termos de autossuficiência, autonomia, soberania e segurança alimentar. Nossas cidades não produzem ou pouco produzem alimentos. E isso tem a ver também com a estética imobiliária, tem a ver com a ética imobiliária, com uma ideologia, assim dizendo, que exclui a necessidade de produção de alimento. Na cabeça dos caras, eles ainda estão nos jardins palacianos do século XVIII, estão em outro lugar, em outra dimensão, que ainda não assimilaram a necessidade de nós produzirmos alimentos nos espaços urbanos das nossas cidades. Porque, afinal de contas, se isso já seria necessário dentro de uma, aspas, normalidade, com o colapso climático, além da elevação dos custos da produção dos alimentos fora das nossas cidades, há o custo adicional de transporte insustentável, dependente de estradas e sim de combustíveis de energia fóssil, porque bateria não quer dizer muita coisa, carro elétrico também tem uma série de componentes fósseis, nossas estradas são de concreto e asfalto, portanto, são estradas fósseis. Ou seja, é insustentável nós mantermos isso como uma verdade, de que toda a alimentação dos nossos municípios vem de fora. Desse ponto de vista, existem inúmeras alternativas que dependem de vontade política do poder econômico. Eu não estou falando só do porto, não estou falando só da indústria petroquímica, não estou falando só de Santo São Vicente, Cubatão e Guarujá. Eu estou falando de todos os municípios que estão alinhados dentro de um ambiente, dentro de uma dimensão, dentro de uma conjuntura de grandes impactos das mudanças climáticas, seja pela elevação do nível do mar, seja pela exposição a grandes intempéries, extremos de chuva violentos, vendavais cada vez mais fortes, independente do El Niño, e ondas de calor e estiagem extremamente preocupantes. Tudo isso deveria ser motivo para os nossos gestores imobiliários considerarem não a produção ilustrativa de alimentos. Eu não estou falando de horta de marqueteiro, eu não estou falando de horta para fazer selfie para o Insta, eu estou falando horta para produzir comida. Horta que também pode ser nicho agroecológico, agrofloresta, tudo que você quiser sonhar em termos de possibilidades de plantio. Para tanto, nós temos espaços públicos que podem ser aproveitados, e assim, isso é uma luta de mundo inteiro, não é uma luta só de Bertioga, só da Baixada Santista, só de São Paulo. Em todo o planeta, há uma disputa pelo espaço público para a produção, não só de comida, mas para a produção de vida. Corredores de vida, espaços de produção de frutas, de verduras, de plantas medicinais, de espaços, inclusive, de segurança climática, né? Abrigos climáticos que também podem ser constituídos, né, de espécies alimentícias, medicinais e afins. Ou seja, havendo vontade política, tudo isso pode ser conversado, debatido, pensado e feito. Para tanto, é preciso que o poder público
faça as pazes com os moradores dessas cidades e pare de tratá-los como meros clientes, como meras possibilidades de compras e vendas de imóveis, porque efetivamente nós moramos nas cidades e temos sim o direito a um mínimo de segurança, soberania e autonomia alimentar. Isso vem sendo cerceado de inúmeras maneiras. Não pode ter horta aqui, não pode plantar ali. Olha, o cara está jogando bomba de semente, ele é um terrorista. Olha, essa espécie não pode porque ela cai no vidro do carro e suja. Aquela espécie não pode porque quebra a calçada. Gente, justificativa para não plantar, existe uma coleção imensa e toda essa coleção ela está a serviço de uma lógica, de um pensamento, de uma ética imobiliária voltada a constituir uma paisagem alienada, uma paisagem estéril, excelente para vender imóvel, excelente para vender vista, para vender paisagem, para vender espaços agradáveis para eventuais proprietários, eventuais privilegiados que possam comprar esses imóveis. Mas isso não se aplica à maior parte dos moradores das nossas regiões, das nossas cidades, principalmente por uma questão que também é fruto de uma má vontade política. O extremo adensamento produzido nas nossas cidades pela própria lógica imobiliária, que acaba não permitindo a arborização das ruas, não permitindo espaços para hortas comunitárias e não permitindo o principal, que são espaços privados de produção de alimentos, ou seja, quem tem um lote de 400 metros, 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, até consegue transformar um jardim numa horta e colocar um ou outro canteiro, né, de alimentos, de temperos, de ervas medicinais. Maravilha, isso é uma escolha privada individual. Mas se você pensar no plantio como uma escolha coletiva, quem mora num lote de 100 metros quadrados, que mal consegue construir os quartos de que precisa, o espaço para guardar o carro, uma casinha de cachorro, um quintalzinho para secar roupa, esse povo não pode plantar. E nem vou falar da galera que mora em situações ainda mais precárias. Então, quem mora nas palafitas, quem mora no dique, quem mora em situação de barraco, né? Assim dizendo, não tem território próprio para plantar, né? Então, esses espaços precisam de um olhar político um pouco mais solidário, no sentido de que nós precisamos, para essas pessoas principalmente, de espaços comunitários de plantio. E eu não estou falando de horta de enfeite, eu não estou falando de horta para politiqueiro inaugurar, eu estou dizendo espaços livres para a iniciativa dessas pessoas que, organizadamente, conjuntamente, podem produzir alimentos a partir da sua necessidade. Porque para muita gente, a disponibilidade de alimento plantado, um teco de terra para produzir um canteiro, não é uma escolha ecológica, não é para salvar o planeta, não é para ficar bonitinho no Instagram. É efetivamente uma alternativa para diminuir a urgência financeira, para diminuir a despesa, para resolver uma premência alimentar que talvez não tenha o mesmo caminho se depender do que a pessoa pode comprar ou não. E para quem não compreende isso, você coletar um maço de couve, um pouco de salsinha, cebolinha, não sei o que, de algum lugar, é R$ 3, é R$ 5, é uma grana que a pessoa não gasta, que com certeza vai ter outra destinação. Eu não estou falando de meia dúzia de pessoas, eu estou falando da imensa maioria dos moradores da Baixada Santista. Então, assim, há uma coisa que a gente vem conversando dentro do ativismo, dentro a galera que trabalha com agroecologia, enfim, a gente vem ponderando que a maior parte dos candidatos às eleições que vem aí são caras especializados ou muito íntimos de destruidores de árvores, de pessoas que apostam num modelo de progresso baseado na impermeabilização dos espaços,
fãs, né, de políticas públicas de impermeabilização da cidade, gente que gosta de criar concorrência pública para fazer parquinho com piso de concreto e meia dúzia de brinquedos de ferro, de aço, né? E que eliminam qualquer possibilidade de plantar alimento. E quando eu digo plantar alimento, não estou nem falando pura e simplesmente, porque lá tem uma horta. Cara, não se permite mais o plantio de uma árvore frutífera. E assim, para quem não sabe, a nossa região, a Baixada Santista, compreendida entre Peruíbe e Ibertioga, é uma região historicamente constituída de espécies frutíferas em todos os bairros, desde as comunidades mais antigas, comunidades caiçaras, comunidades quilombolas, raízes da ocupação indígena, todo esse povo sempre plantou espécie frutífera, tá? E apesar da conversa não debatida sobre as espécies exóticas, que eu acho que carece de um debate muito profundo para a nossa região, nós temos em toda a nossa faixa litorânea espécies de jaqueiras, de amendoeiras, de goiabeiras, de todas as eiras que a gente pode imaginar, fazendo parte do cotidiano das pessoas. Aí chega uma galera de fora, sem conexão nenhuma com os afetos e a cultura dessas pessoas, sem nenhum vínculo com o território, e trazem uma nova verdade a partir da qual elas dizem: não, bom é imóvel, bom é praça de concreto, bom é rua asfaltada em bairros de cidade de praia que em onda de calor vão bater 50 graus e nós vamos ficar sem nenhuma proteção, nenhum conforto térmico, mas vamos ter progresso, viu? E aí nós vamos arrebentar com a vegetação tradicional, histórica, vamos arrebentar com espécies de 20, 50, 80, 100 anos, para colocar meia dúzia de mudinhas que cabem no tal do manual de arborização feito por qualquer garotinho recém-chegado na cidade, né? E essas espécies vão sofrer horrores para conseguirem se desenvolver sob o calor dos extremos climáticos, dentro de períodos de estiagem longos, sem irrigação, sem uma mata ou outras espécies que consigam atuar em conjunto para que essas espécies consigam sobreviver dentro de um ambiente melhor. Não, vamos plantar isoladas aí, espécies nanicas plantadas sozinhas nas calçadas. Se alguém regar, ótimo. Se ninguém regar, tá, não deu certo, sentimos muito, e assim vai. Mas o fato é que nós não temos uma política de arborização nos nossos municípios que leve em consideração a cultura local, a necessidade de conforto térmico produzido a partir de vegetação, uma política, inclusive, de civilização nos processos de poda das árvores, porque a maior parte das podas é extremamente destrutiva e a maior parte das podas que rolam nas cidades da nossa região resultam em morte das espécies, e nós estamos falando sempre de poda de espécies adultas, estamos falando de poda não especializada, estamos falando de processos que já deveriam fazer parte do que a gente imagina como adaptação climática, inclusive com alguma instrumentalização, com algum preparo para essa galera que trabalha nas secretarias de obras, nas empresas de contratação de mão de obra, nas terceirizadas, não sei das quantas, que adoram pegar esses negócios de zeladoria, mas zeladoria acaba sendo o quê? Destruir a vegetação local, destruir as espécies ruderais, as punk, as medicinais, que a população está habituada, né, a conviver e que colaboram para os processos de regeneração e que efetivamente fazem parte da vida das pessoas e, logicamente, acabam contribuindo ou podem acabar contribuindo para os processos alimentares da nossa região. Então, assim, de verdade, não dá para entender o nível de insensibilidade dos nossos gestores imobiliários sobre essa questão, assim como não dá para entender, quer dizer, até dá para entender a completa falta de resistência das pessoas ao verdadeiro crime ambiental que está acontecendo na nossa região, em todas as cidades, com pavimentação das ruas a piche, eliminação das calçadas permeáveis históricas da região, de grama, de canteiro, tal,
supressão da vegetação adulta, né? E praticamente com a proibição da produção de alimentos. Por quê? Porque não há espaços públicos para a gente pensar numa horta comunitária. E quando há, é longe pra caramba de onde as pessoas moram, demanda um trabalho extra para as pessoas estarem lá, cuidarem da horta, cuidarem da irrigação, plantarem, enfim. A gente deveria pensar em processos de produção alimentar na porta das nossas casas. Pensar em calçadas comunitárias produtivas. Por exemplo, em Bertioga, nós já falamos disso aqui, vou falar mais um pouco, nós conseguimos, em escala de plano diretor lá atrás, as tais das calçadas permeáveis, que a prefeitura, num rompante de licença poética, chama de calçadas ecológicas. Ecológicas, ponto e vírgula, porque não se pode plantar espécies frutíferas, não se pode plantar espécies fora do manualzinho de arborização dos molequinhos vindo de fora. Não se pode pensar em plantar espécie alimentícia, porque, segundo os nossos gestores imobiliários, os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, roubam comida se a gente plantar nas nossas calçadas. Gente, para que serve plantar alimento? Não é para comer? Ah, mas vai atrair mais morador de rua. Gente, morador de rua, quem está em situação de rua, vem para a nossa região, primeiro, para fugir do frio do Planalto. Segundo, para fugir da violência do Planalto. Terceiro, para procurar trabalho, para procurar uma alternativa de vida. Não vem por causa do que você plantou na sua calçada. Se a pessoa roubou uma folha de taioba, isso não é roubo. Ela pegou algo que está no espaço público. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. As calçadas não são dos proprietários das casas, são espaços públicos. E podem ser geridos para a produção alimentar. Não só alimentar, alimentar, medicinal, paisagística, utilitária e assim por diante. Porque não é só plantar alimentos, só plantar remédio. É plantar isso dentro de um olhar agroecológico, com o máximo possível de biodiversidade, inclusive porque, além das pessoas, além dos mendigos que vão pegar comida, existe uma preocupação central, que é retomar os corredores de vida da nossa região, especialmente eu estou falando aqui de Bertioga, a quantidade de árvores que foi suprimida na última década simplesmente espantou a vida dos bairros. Eu moro no Indaiá, em Bertioga, nós temos praticamente que nenhum passarinho mais como havia, não aparece mais saruê como aparecia, não aparece mais lagarto como aparecia, não aparece mais nada. Por quê? Porque durante o dia as ruas pavimentadas com piche superaquecem. O vento é um corredor livre para corredor de vento para espantar os bichos. Então, assim, não há espaço, não há espaço de proteção para a fauna. Então, nós precisamos pensar nessa conversa toda. Eu estou precisando terminar a live para caber aí os 20 minutos de Instagram. E a ideia é que a gente precisa provocar esse debate dentro dos processos de adaptação climática. Falou? Então, vamos aí obedecer o tempo. Galera, agradeço pelas contribuições voluntárias que vem mantendo o nosso projeto já no 6º ano, segurando com contribuição voluntária. Seguimos firmes e fortes dentro da série Autonomia e chamo aí, galera, que quiser contribuir através do Abraço e uma Ação, que é uma forma de você trazer a sua contribuição voluntária escolhendo o repertório, escolhendo a pauta que você quer, escolhendo o que efetivamente você quer que faça na sua comunidade, na sua igreja, na sua associação, enfim. Tá bom? Então, super agradeço pela audiência, repasse esse conteúdo, curta nossas páginas, marque lá o sininho no YouTube e vamos que vamos, tá bom? Galera, nós precisamos plantar comida nas nossas cidades, urgente. Vamos que vamos!